Tarde, pessoal. Eu agradeço muito a Deus por mais esse dia, pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de estar aqui na presença dEle, mais um dia glorificando o nome do Senhor, que é digno de ser adorado. Quero agradecer a Deus e a cada um que tem orado, intercedido por mim e pela minha família. Que Deus recompense a vida de cada um, no fundo do meu coração. Eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu comigo no dia 22 desse mês que passou. 22 de março, que hoje já entramos no mês de abril, né? Então eu quero contar o grande livramento ao qual o Senhor me deu. Antes eu quero ler o livro de Salmos, versículo 4, onde diz a palavra de Deus: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. A palavra santa do Senhor. Livro de Salmo é um versículo poderoso, a qual fala do nosso Senhor, nosso pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e sabemos que é só nosso Deus na nossa vida. Esse salmo veio no meu coração após, quando eu sofri, né, esse negócio que me deu, esse mal-estar, vem essa palavra no meu coração sobre quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Foi o que aconteceu comigo. Então, nesse dia 22, eu, a minha filha, meu esposo, a gente foi... Tem um lago aqui, né, onde a gente mora, um lago muito bonito, um lazer, né, onde muitas pessoas vão. E eu fui junto com eles, porque eu não tava me sentindo bem, tava 2 dias antes, tava com uma dor muito forte na nuca. E, sabe, me doeu a nuca assim, só que eu achei que não era nada, poderia ser a pressão, né? Eu não tenho pressão alta, mas no momento dos tempos para cá, às vezes sobe, às vezes desce, não dá para entender. E quando eu vou no médico, dá tudo bem, mas quando tá na casa, sempre ou sobe ou desce. Então, é só por misericórdia de Deus, mas Deus tem cuidado da gente, né? E não que a gente não vai no médico, não precisa ir, tem que ir, né? Deus deixou a medicina. Mas o que aconteceu? Eu, meu esposo e minha filha nesse lago, porque meu filho tava né, mora com a minha mãe, então foi nós três. E, e subi na subida, eu tava indo a pé normal, junto com meu esposo, com a minha filha. Só que vai nessa, o cachorro escapa de casa. Ele escapou e foi atrás de mim, porque o cachorro em todo lugar, ele vai atrás de mim. Se ele tiver aqui solto, ele pula e vai atrás de mim. Então ele, que é um bichinho que é muito bem a gente, nossa, é uma benção. E embora às vezes seja arteirinho, né, mas o animal é uma benção de Deus, né? Então o que aconteceu? Ele foi atrás de mim e, e ficou doido, sabe? Tipo, parece que era pra me voltar. Aí meu esposo falou pra mim: vai, Dani, volta, tranca ele lá no fundo pra ele não vir atrás nosso mais, porque a gente queria no lago, né? Passear um pouco. E, e às vezes, né? É difícil eu sair de casa, então eu fui com eles, né? E até na hora eu fiquei assim chateada porque o cachorro vem atrás de mim, eu queria que ele, né, não tivesse vindo, mas Deus sabe tudo por quê, né? Então na hora assim eu fiquei até meio chateada, braba com o cachorro, falei assim: "Vai embora, vai embora". Falei pra ele assim, e por isso que eu falo, a gente tem que estar clamando a Deus antes de estar indo todo o tempo clamar a Deus para Deus nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Então, para Deus nos dar o grande livramento, e muitas vezes a gente fica até triste com algo que acontece, mas não sabe que Deus está nos livrando. Então, na hora eu voltei, meu esposo falou para mim assim: vai, Dani, e leva o cachorro de volta, vai na bicicleta. Falou pra mim assim: vai na bicicleta, desce e o cachorro vai te seguir. De fato foi. Eu desci, né, na bicicleta, fui chamando ele, fui andando, desci dona e vim com a bicicleta, porque eu gosto de andar de bicicleta, né? Toda a vida eu andava. Então, eu gosto muito e, inclusive, que eu desci aqui, tranquei ele, portei de novo atrás, pedalando, vai que vai. E aí, tinha uma subidinha aqui e o meu esposo tinha ficado na esquina. Eu imaginava que ele tinha ficado para me esperar, mas ele acabou indo na frente com a minha filha.
Então, eu peguei e fiquei aqui, né? Fui de bicicleta atrás, pedalando, chegando ali a subidinha. Eu não achei que ia dar problema, né? Eu continuei pedalando, eu forcei a pedalar naquela subida pequena, bem pequenininha, não é subida longa. Subi sem parar e fui reto, né? Quando quebrou a rua, fui reto e cheguei ali na esquina onde meu esposo falou que ia me estar, mas não estava. E eu fui descendo. Mas Deus me deu grande livramento para que eu não chegasse na pista, né? Porque tinha antes de chegar à pista, tem uma descidona. E quando eu cheguei na esquina para descer aquela descida, eu parei com a bicicleta porque o coração começou a disparar e acelerar muito. Aí eu parei, achei que era o cansaço físico, né? Que era pura canseira, então eu falei, eu vou parar aqui, né? Por tudo por Deus, nosso Deus agindo na minha vida. E quando eu parei, eu vi que o coração começou a acelerar, eu falei, canseira, né? Fiquei ali sentada na bicicleta, com a bicicleta parada, e logo após, eu peguei e fiquei ali parada ali. Aí eu peguei o celular, falei assim, eu vou ligar pro meu esposo, né, pra ver se ele já chegou nesse lago e com a minha filha e pra me avisar que eu vou dar uma parada, uma descansada, porque meu coração tá acelerado. Eu pensei em avisar. Só que quando eu peguei o celular, eu tentei ligar, não deu certo, porque disse que o número não existia, não sei como aconteceu lá. Disse que tava inválido, não sei, acho que eu digitei errado na hora. Começou a embaraçar muito a minha visão. E foi embaraçando. Eu já vi que eu esfregava a mão no olho assim, pra ver se aquilo passava, mas o coração disparava, não batia muito forte, disparava, disparava, disparava. E eu comecei a ficar muito fadigada. Na hora eu comecei a procurar água, porque eu não tinha levado água, né? Porque era tão pertinho da minha casa, a água tava com meu esposo, né? Inclusive. E, e o coração disparando, 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 disparando. Eu achei que ia morrer. E eu fiquei cega, cega por minutos, cega, surda. Fiquei cega e surda. Tampou a audição, tudinho meu. Não enxergava e não escutava. E eu comecei a pôr a mão na cabeça e comecei a clamar a Deus. Porque naquele momento eu tô sem Santa Ceia, né? Então vou participar agora em nome de Jesus, que eu voltei na casa de Deus e graças a Deus, né? Vou participar nesse mês que entrar agora, graças a Deus. Então eu pensei na hora assim, Senhor, eu vou morrer, disse com Deus assim. Meu Deus, o que será da minha alma, Jesus? Porque muitas pessoas dizem, ai, morre e acabou. Não acabou. A palavra de Deus é bem clara. Aqueles que não se entregam a Jesus será condenado. A palavra de Deus diz: quem crê e batiza será salvo. Quem não crê será condenado. A palavra de Deus é bem clara. E eu falei na hora com Deus, Jesus, não deixa, Jesus. Eu não importei se eu estava na rua ou não estava. Só comecei a clamar a Deus que eu ia morrer. Eu ia morrer, eu estava morrendo. É uma coisa que eu estava infartando ali, né? E eu falei, meu Deus, eu vou morrer, Jesus, não deixa eu morrer, Jesus. Comecei a clamar. Clamar a Deus cega, cega daquele jeito e surda. Mas eu comecei a clamar a Deus, Senhor, eu vou morrer, me socorre, Deus. E eu desci da bicicleta, encostei ela no chão e fui andando. Não sei, desnorteado, não lembro nem o que eu fiz. Eu lembro que eu andei uns passos e lembro que eu comecei a clamar a Deus e pedi socorro. Socorro! Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô morrendo. Eu falei assim, eu lembro que eu falei assim, depois não vi mais nada. Eu não lembro se eu sentei. Quem me acudiu disse que eu sentei. Foi Deus que fez eu sentar, colocou as mãos para que eu sentasse, porque eu não lembro, eu apaguei. Eu não lembro de mais nada. Tudo foi Deus, é só Deus. E só lembro que quando eu voltei, não sei de foi minutos ou que eu fiquei desmaiada, desacordada, não lembro. É uma coisa que, sabe, apagasse e voltasse. Sabe, foi um grande livramento de Deus de morte, porque eu senti a morte por perto. E senti que eu ia morrer, que não tinha mais jeito. E se eu morrer daquele jeito, eu ia me perder, né? Sem o corpo, o sangue de Cristo, né? Não tem parte com Deus. Quem não se alimenta, né? Não come do alimento e bebe aquilo que o Senhor deixou, que é a Santa Ceia, não tem parte com Deus. Então, na hora, eu comecei a clamar a Deus, pedir a misericórdia, que Deus não deixasse eu morrer daquele jeito. E Deus teve a misericórdia de mim.
O Senhor me visitou